É claro que tem a discussão sobre o Fed, né, a sinalização de que: "Olha, tudo bem, pode até ser que eu pare o meu ciclo de alta de juros, mas, vou ter que manter a taxa de juros elevada por bastante tempo, porque a inflação ela está muito teimosa ainda, né, os núcleos de inflação e tal". Claro que isso tende a ter algum impacto na curva de juros, claro que sim, né. Mas a minha leitura é que não se restringe a isso, porque quando a gente pensa na yield curve, né, na curva de juros, os vértices mais curtos, eles são mais sensíveis à política do Fed. Mesmo o Fed falando que é um período prolongado, não faria sentido ter um impacto tão forte do ponto de vista da inclinação e bater tanto o vértice de 10 anos, né, Uhum. a treasury de 10 anos. O que eu quero dizer é que a minha interpretação é que tem outros elementos aqui mais recentes que pesam. Aí aqui o meu foco é a questão da gestão fiscal, que os resultados fiscais a gente já sabe, houve uma grande deterioração na época da pandemia, depois foi fazendo desmonte, voltou a piorar muito e até aí tudo bem, a gente, né, tudo bem não, mas assim, dá para dar descontos, mas num contexto político muito complicado no Congresso americano, na Câmara. A gente viu ali o republicano McCarthy, né, Kevin McCarthy sendo demitido porque fez a coisa certa, né? Ele fez a coisa certa, que era tentar um acordo para não ter o shutdown. Aí os republicanos se voltaram contra ele, os democratas foram na onda. Uhum. Então, assim, tem um impasse, tem uma dificuldade da política ali nos Estados Unidos, a coisa não tá arrumada. Então eu acho, que isso é um fator de pressão na Treasury. Eu acho que não se resume à fala do Fed mais conservadora, que não é de agora, né. Aí você fala: "Ah, mas teve um dado de inflação aqui", às vezes vêm indicadores como do mercado de trabalho, mas são informações de curto prazo, que de novo, claro que algum impacto tem, só eu não daria tanto peso assim, né, nesses resultados de curto prazo, ainda que naquele dia tenha impacto. Sai um dado de mercado de trabalho forte, pronto. Porque, apesar disso, grosso modo, a minha avaliação é que as engrenagens da política monetária do Fed estão funcionando. Não é que o Fed está subindo juros e nada acontece. Você vê desdobramentos na economia, com idas e vindas, com alguma volatilidade, mas as engrenagens estão funcionando e vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos e até talvez lá a defasagem seja maior, a política monetária tem efeitos defasados, né? E o Fed começou a subir juros foi em 22, né? Foi março, né? Então, assim, tudo isso para dizer que eu não acho que, em que pese o papel da política monetária aqui, eu acho que tem mais elementos para essa inclinação de curva que a gente está vendo patamares recordes. E um ponto importante para colocar, pegando nas observações mais recentes, a expectativa inflacionária embutida nos preços, né, o break-even de inflação embutido nos papéis, está estável, né? Então é aumento de juro real mesmo. Por isso que eu acho que tem outras questões ali envolvidas. Quando esse break-even fica estável, significa que está acompanhando essa abertura do juro, é isso? A estimativa de inflação embutida no papel está estável, portanto, a abertura da taxa de juros é juro real. Quer dizer, Uhum. você está realmente Tá, colocando um prêmio maior, entendi. para além da inflação. Professor Fábio, em português, como é que você Professor, complementaria professor, e como é que você é, complementaria isso? eu posso sair discordando de tudo? Pode, Pode, né? claro. Mas é mais discordar de você do que da Zena. Então, você chamou o ponto meio como, puxa, é alto por um período mais longo, high for longer. Uhum. E acho que em linha com o que a Zena disse, não é isso que a curva realmente está contando para a gente. O que realmente andou na curva é a parte longa, longa de verdade. Isso. Não os primeiros 2 anos que tem a ver com o que o Fed vai fazer, mas depois dos 5, depois dos 10, mais ainda. Então, a parte longa. E qual parte que andou? A parte nominal ou a real? Como a Zena falou, a parte real. Então, é o juro real longo. Não é o Fed como principal coisa que aconteceu. Agora, se eu puder dar uma etapa atrás e pensar em termos mais professorais, já que você me provocou,
3 cenários possíveis para os Estados Unidos a gente está vivendo. Um cenário que eu vou chamar de good. Sabe aquele filme Good, Bad and Ugly? Economista sempre fica usando as mesmas referências, essa é uma delas. Good, Bad and Ugly, o Good era o Clint Eastwood, que era também maquiavélico no filme, mas ele dava uns tiros e acertava a corda lá de longe, era um cara improvável. O Good, nos Estados Unidos, seria, puxa, não tem recessão e a inflação cai e é tudo lindo, é a tal da desinflação imaculada, uma coisa improvável, raríssima. O Bad, que era o Lee Van Cleef, feio pra caramba, mas no filme ele não era o ugly, ele era o Bad. O Bad era um cara previsível, ele falava assim, pô, você me paga em cash, eu mato quem você quiser, eu faço o que for necessário aqui, era um cara... E o Bad nos Estados Unidos, que é o cenário que era o provável, e daí eu discordo um pouquinho da Zeyna, mas só de leve, você subiu os juros de 0 para 5,5, tem recessão, é isso que você espera. E, puxa, nas minhas contas, mesmo com a defasagem de política monetária, eu já tinha meio que ter dado essa recessão aí. A gente estava falando em recessão meio desde a metade do ano passado, a gente falava, vai ter, e não tem recessão. Então, bad, que era uma coisa que devia acontecer, não está acontecendo, era a coisa mais provável. O ugly, que era o Lee Wallach, que era um personagem mais interessante, que era o Tuco, que às vezes era charmoso, às vezes ele maltratava as pessoas, você não sabia qual era dele, era meio estranho. O ugly nos Estados Unidos, é essa situação que você sobe juros, não tem recessão, mas você já subiu juros bastante e a inflação continua te chateando, você tem que subir mais os juros ainda, e mais os juros ainda. Você fala, chega, mais juros ainda, mais juros, até que finalmente você consegue causar a recessão e cair no cenário 2 do bad. Esse ugly é estranho porque o que ele contaria é que os próximos movimentos do Fed vão ser subir mais juros, não ter recessão ou a inflação acabar, mas mais juros ainda. Agora, voltando para o caso atual, o que a curva está contando para a gente, se é o juros longo real, o que tem a ver com isso daí? Tem a ver com crescimento econômico, é com isso que essa parte longa da curva em termos reais se relaciona, ou em economês com o juro neutro, o R estrela. Então, um nome mais complicado para o juro que não aumenta a inflação. Não é? O mercado está falando, essa economia não afunda, como era o cenário bad, o cenário esperado. Tem alguma coisa firme aí, não para de crescer, firmou na economia. E o mercado se reavaliando e falando, tem alguma coisa aí que faz com que o crescimento seja maior e tenha um R estrela maior. Eu diria que essa é a interpretação mais natural do que está acontecendo. Tem uma interpretação meio alternativa, que a Zeyna provocou e eu concordo 100%, é que você fala, tem uma outra coisa que afeta o tal do R estrela, que não é o crescimento econômico, que é coisas como ninguém mais está afim de comprar título do governo americano, tanto por questões fiscais como por questões geopolíticas, a China quer diversificar, e essas coisas também acabam afetando essa parte do juro neutro, essa parte longa da curva. Então, você não sabe direito o que é uma coisa, o que é outra, você não tem dados direito do que a China está fazendo, mas é isso que você desconfia. Agora, o que eu diria que com essa movimentação da curva longa, parte real longa, essa sensação de juros mais alto, o que você está contando é que, de fato, o cenário de recessão agora diminuiu. Você não está tanto contando a história de que o Fed vai ficar por um período mais longo. Eu diria a reação marginal do Fed, na verdade, é outra. Eles estavam prontos para subir juros de novo esse ano. Com os 10 anos indo lá para cima, a probabilidade deles subirem os juros esse ano diminuiu. Eles falam, puxa, já está tendo apertos de condições financeiras por aí, isso aumenta a chance de recessão, então, com isso eu tenho menos necessidade de subir juros ou de mantê-lo por um período longo. Tá? Então, eu diria, para tentar te irritar, que esse é o meu trabalho aqui sempre, 10 anos subiu,
Isso, na verdade, significa ser alguma coisa que o Fed não precisa ficar tão long, tá? Posso fazer um comentário aqui? Claro, por favor. Eu não discordo, não. Acho que tem, sim, uma possibilidade dos juros neutros. E esse é o debate, né, lá fora, do quanto o juros neutro pode estar mais elevado. Eu acho que tem uma questão do fiscal impactando aqui. Mas uma coisa que eu acho que também é um elemento, assim, puxando um pouco para o passado. Lá atrás, tinha aquela discussão, né, Fábio, da curva de Phillips-Flat, né? Que a ideia é que, olha, você tem ali uma inflação muito bem comportada e tinha a ver com a China entrar no mercado global, né, entrar no OMC, um quadro de inflação baixa no mundo e que, portanto, o comportamento, né, da inflação seria menos sensível ao desemprego e à própria política monetária. E daí, o corolário disso é que as pessoas mais preocupadas falavam, caramba, se por alguma razão a inflação vier, temos problema, a taxa de juros vai ter que subir muito. Né? Essa é a consequência, porque você está falando que ela é pouco sensível, quer dizer que você teria que fazer um choque de juros, colocar a economia de joelhos para controlar uma eventual inflação. E eu acho que lá atrás, e isso também era um debate, eu acho que houve uma má compreensão do que estava acontecendo. Lá, na minha visão, não é que era a curva de Phillips estava flat, deitada, mas ela estava apenas se deslocando para baixo em função de China, em função de outras questões, de um mundo globalizado, enfim. Então, tudo isso para dizer que eu acho que não dá para a gente, pensando em potência de política monetária e o que está acontecendo, para além da questão dos juros neutros, não seria razoável também a gente pegar esse quadro e fazer essa ponte com o passado e falar, puxa, tinha que estar um quadro recessivo. Eu tenho um pouco de dúvidas, assim, se seria razoável. Então, eu fico no meio do caminho, Fábio. Eu acho que tem um pouco de juros neutro, mas acho que também um peso dado na questão do aperto monetário, que talvez com parâmetros do passado e que hoje a gente tem uma outra história. Ô, Fábio, você falou desses 3 cenários aí, do good, bad e ugly, né? Qual que é o mais provável da gente ver daqui para frente? E em qual que a gente estaria nesse momento? Tudo bem que, como o Salomão falou, né, tem esse meme de que ninguém sabe o que está acontecendo direito, mas onde você classificaria o momento atual e qual que você acha que é o mais provável daqui para frente? Joia. Eu não sei, mas eu vou chutar, tá? Eu acho que o good de ter a inflação voltando para a meta sem recessão, eu acho menos provável. Eu diria que tem, sei lá, 20, 25% de chance. Talvez o mais interessante não é eu achar que é 20, 25, mas é que eu tenho convicção que o Fed acha que é mais do que 50%. Tá? Então, os presidentes dos Feds locais, você escuta eles, fala com eles, eles estão realmente apostando nesse cenário good, que vai dar tudo certo maravilhosamente. O cenário bad, que era o cenário que, puxa, para mim tinha que ter acontecido, já está há tanto tempo na minha cabeça eu errando, que eu falo, caiu a probabilidade dele. Então eu daria, sei lá, 35% para ele, alguma coisa assim. E o cenário ugly, que o Fed vai ter que subir mais juros, é o que para mim é estranho, mas é o mais provável, com, sei lá, 40%, 50% de chance. A droga, que você vê que eu não... Nenhum deles eu botei 80%, né? Eu reparti meio, um é 20, um é 30, um é 40, mas eu estou sendo mais honesto, não sei direito. Eu acho mais interessante aí o fato do Fed, e depois a gente vai falar de Brasil, eu tenho a impressão que aqui o BCB também está numas de começar a acreditar no cenário good. E eu tenho dificuldade de acreditar nele. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.